Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus,
nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas, e assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá
segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos.
E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados
e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto, como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto, como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes:
Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus.
O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo.
O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça.
Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados
e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas.
E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito.
E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas, e assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade,
em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor,
e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade. E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Oh, meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente. Salmo 48. O Senhor Deus é grande e merece ser louvado. Na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e muito bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. O Deus, o Senhor, Ele tem mostrado que dá segurança aos povos dentro das fortalezas da sua cidade.
E os reis se reuniram e juntos eles vieram atacar o Monte Sião. Mas, quando eles viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com muito medo. Eles ficaram apavorados e aflitos, assim como uma mulher que está com dores do parto. Como marinheiros que está num grande navio e está sendo sacudido em tempestades nos mares. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito. E agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele guardará a cidade em segurança para sempre. Lá no seu templo, ó Senhor meu Deus, nós ficamos pensando no seu amor. Tu és louvado por todos os povos, Senhor, e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Ó povo de Jerusalém, alegrem-se. Ó meu Deus, os teus julgamentos são justos. E vocês, moradores da cidade de Judá, alegrem-se com tudo isto. Povo de Deus, andem por volta de Jerusalém e contem as suas torres. E olhem todos com muita atenção as suas muralhas. E examinem as suas fortalezas. E assim vocês poderão dizer aos seus descendentes: este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente.